Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar como e quando eu resolvi fazer concursos públicos. Vou contar para vocês o cenário, acho que eu nunca contei em tantos detalhes assim. De repente tem um pouco a ver com a sua história, ou de repente a partir disso você também se anima um pouco a fazer concursos públicos. Gente, eu tinha escolhido fazer biomedicina, que eu queria seguir carreira científica, eu queria ser professora, eu queria trabalhar como cientista, sabe aquela coisa assim de laboratório de Dexter? Era o que eu queria fazer. E eu jamais mesmo pensei em fazer concursos públicos, porque eu tinha uma imagem na minha mente de que era uma coisa assim, muito estática, que muitas pessoas faziam por comodismo, era essa a minha mentalidade. Só que quando eu entrei na faculdade e comecei a fazer iniciação científica, eu comecei a ver que a carreira que eu imaginei era realmente só imaginação, que na prática ela era completamente diferente. E aquilo me desanimou bastante, porque eu comecei a não me enxergar mais naquela profissão. E aí eu fui me interessando por empreendedorismo na própria faculdade, comecei a trabalhar numa incubadora de empresas e fui gostando muito mesmo da área de empreendedorismo. Só que a realidade surge, né, se revela para todos, né? E eu não sou daquelas pessoas assim, de famílias com grandes posses, que você pode ali ficar empreendendo, que alguém vai te cobrir ali por trás. A realidade é que eu precisava de um emprego, eu precisava de receber alguma coisa. Então acabou que aquela questão do empreendedorismo, eu pensei assim, olha, não dá para ser agora, entende? Fiz algumas tentativas ali e aí eu comecei a perceber que ficaria muito difícil. Eu sabia que dali a alguns anos eu iria formar muitos meus colegas de diversas áreas, inclusive esse pessoal do grupo do empreendedorismo e tudo mais, muita gente ficando desempregada, pessoas da área de engenharia, da área de humanos, da área de biológicas. Então realmente era um momento complicado e que ainda se estende até os dias de hoje. Então foi ali, em 2015, eu vendia doces na faculdade para complementar, né, a renda, porque eu recebi uma bolsa de iniciação científica, mas não era o suficiente. Então eu vendi uns doces ali também para fazer uma reservinha, né? Gente, eu ganhava R$ 400, então qualquer emergência que surgisse eu tava, né, complicado. Embora a faculdade fosse pública, a gente tem que pagar transporte, alimentação, material escolar. Então, contando com o básico, eu já ia praticamente quase que esses R$ 400 da minha manutenção para poder estudar, ir para a faculdade e tudo mais. E aí eu conheci uma pessoa que iluminou o meu caminho naquele momento, que é a Yolanda. Ela estudava na faculdade de letras, que era onde eu vendia os meus doces, junto com outra amiga minha, uma amigaça minha. E aí ela falou comigo, nossa, sabia que tem concurso público? Ia sair na época, gente, o TRT e o TRE lá em Minas Gerais. E aí ela falou assim, o salário para técnico é tipo 6 mil, 7 mil reais, não lembro bem. Eu só sei que eu fiquei boba com aquela informação, gente, porque o piso salarial do biomédico naquela época eu acho que era tipo assim, 2 mil reais. Eu pensei, quê? Um técnico em ensino médio tá ganhando 6, 7 mil? O que eu tô fazendo aqui, né? Eu fiquei assim, boba. E eu pensei, poxa, isso aí é uma grande oportunidade. Porque é uma coisa que depende da nossa meritocracia, né? Não depende de eu conhecer. Porque essa era uma situação muito comum. As pessoas tinham que conhecer pessoas influentes dentro das empresas para conseguirem boas posições. E eu não sou daquelas pessoas muito assim, com pessoas influentes ao seu redor para poder me ajudar nessas circunstâncias. Então eu pensei, o concurso público, ele é meritocrático nesse sentido. Existe um edital, eu tenho que aprender aquilo ali que está no edital e fazer uma prova. E eu sabia que eu era disciplinada para poder estudar, então eu falei assim, olha, essa é uma grande oportunidade para mim. Então, gente, a real é que no início eu queria fazer concurso público para ter mesmo uma renda, né? Porque eu não tinha muitas perspectivas de emprego e as que eu tinha não eram assim bons empregos com bons salários e estávamos iniciando ali aquele momento de crise no nosso país e como eu disse para vocês, eu precisava de alguma coisa mais segura para poder começar a minha vida, né, gente? Não dá para viver de bolsa o resto da vida. Porque às vezes, né, eu já tinha pensado nisso, de seguir carreira científica e viver de bolsa, bolsa de iniciação, depois bolsa de mestrado, bolsa de doutorado. Mas, gente, não dá para confiar.
sabe? Eu comecei a perceber que essa coisa de bolsa, de incentivo às ciências aqui no Brasil é uma coisa que vai e volta, vai e volta. E aí eu vou e deposito todas as minhas fichas nisso, e aí? Aí eu fico desempregada, sem nada, então eu comecei a realmente me preocupar. Eu fui fazer concursos públicos. Com o tempo, gente, e com o próprio estudo das matérias do concurso público, por exemplo, administração, até direito, eu comecei a ter uma visão diferente. Eu comecei a pensar que eu poderia desenvolver aquilo que o pessoal chama de intraempreendedorismo, né? Dentro de uma empresa ou dentro de um órgão, eu poderia empreender, né? Ou seja, usar no meu trabalho da forma mais eficiente possível para trazer melhorias para o órgão. E eu comecei assim a realmente me encantar com essa perspectiva. E aí eu conheci a carreira de auditor fiscal do trabalho, que aí eu fiquei doida. Eu queria muito, 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 lá desde 2015, conseguir passar para esse cargo. Acontece que esse cargo, gente, não tem concurso há muito tempo, não teve concurso desde quando eu comecei a estudar. Então eu tive que ir adaptando os meus estudos para oportunidades que realmente estavam surgindo. E no caso, acabou dando muito certo, eu migrei ali para tribunais, né, para a área de analista da área administrativa. Não era uma coisa que eu tinha uma filosofia, um princípio forte, um valor forte com aquele cargo, mas, né, era uma oportunidade incrível em que eu poderia, né, tentar exercer o tal intraempreendedorismo que eu falei com vocês. Eu acho que estudar para concurso público é uma ótima oportunidade, gente, ainda mais se vocês pensarem nesse cenário todo que eu falei para vocês. Cenário de você ter uma oportunidade em que realmente é levada em conta a sua meritocracia em relação àquilo e não, não sei quem conhece não sei quem, uma indicação ou uma relação de poder que muitas vezes a gente não tem, né? E é realmente, gente, se vocês forem parar para analisar, uma forma até de ascensão social, né? Então, para mim foi totalmente isso. E foi a partir daquilo ali que eu comecei a minha vida, né? Eu saí daqueles salários ali de R$ 400 para um salário de um concursado analista, né, gente? Né? O inicial lá, bruto, era mais de R$ 10.000 quando eu entrei. Então, eu acho que se você está numa situação semelhante a mim e precisa de um emprego e que te remunere bem, eu acho uma boa oportunidade sim estudar para concursos públicos. Mas lembre-se, não é simples e nem sempre é tão rápido quanto a gente quer. Então, planeje-se e faça uma projeção de médio a longo prazo de estudo consistente. É mais importante você estudar, sei lá, 2 horas por dia do que você estudar 12 horas por dia, 2 meses ali antes da prova, entendeu? É esse pensamento mais amplo que você precisa ter para ter mais consistência e mais chances de passar. E não marque data para passar. Eu já falei isso, eu acho, em outro vídeo. Não pense assim, eu tenho que passar em 5 meses. Gente, isso é complicado. Se você precisar de dinheiro, não tem ninguém por trás te bancando. Então, o ideal é conciliar com o trabalho e estudando. Nem que seja esse pouquinho que eu falei, 2 horas por dia, estudar no fim de semana. E aí, aos poucos, você vai progredindo. No meu caso, né, em particular, eu comecei já na faculdade antes de formar, então eu fui conciliando esse estudo com os trabalhos que eu tinha na faculdade, né, que eu fazia iniciação científica, fazia outros trabalhos na faculdade para poder receber aquela bolsa que eu falei para vocês, com os estudos da faculdade. Então eu comecei lá antes e eu não podia, olha isso, eu não podia estudar muito quando eu comecei, eu estudava ali em torno disso, gente, de 2 horas por dia, era o que eu tinha disponível para poder estudar para concursos públicos. E deu certo. No longo prazo, dá certo. Se vocês quiserem, eu vou fazer um segundo vídeo que é meio que uma complementação desse, falando sobre o que realmente mudou quando eu passei no concurso público. Tem muita gente que fica assim, Carol, não para de fazer vídeo, não vou parar, mas me ajuda também. Deixa aquele curtir se você gostou e não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo pra vocês e até a próxima!